eu sempre falo, cara, tem que ter alguém que tem insônia pelos fundos. Eu acho que é isso. Eu comecei nesse mercado em 2006. Uma puta má ideia lá atrás. Cara, eu acho que o nosso negócio é um negócio muito darwiniano, né? Eu acho que ou você se adapta e melhora ou você morre. Eu não vou discutir a reunião do Copom do açúcar todo mês. A gente não vai fazer isso. A gente só vai discutir quando tiver uma oportunidade muito boa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou o gestor dos fundos da família Celestial aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. Como de praxe, tenho aqui a minha companheira Carola Oliveira ao meu lado. Tudo bom, Carola? Tudo bom, Samuca? Oi, gente, tudo bom? E hoje nós temos um episódio um pouco diferente aqui. Nós vimos muitas notícias e estudos nas últimas semanas falando sobre fundos multimercados e mais especificamente falando sobre como os investidores têm perdido dinheiro com essa classe de fundos. Como assim perdido dinheiro, né? Não é porque os fundos estão mal, pelo contrário. Os fundos multimercados estão bem nas janelas de 6 meses, 12 meses, 24 meses e muito superiores ao CDI e até mesmo superiores ao IPCA, que foi difícil de bater quando você pega a janela ali de 24 meses. No entanto, tem uma parcela relevante dos investidores que resgatou dos multimercados no final do ano passado e início desse ano, o que fez com que essa parcela dos investidores que estão de fora não surfasse a forte recuperação que a gente tem observado aí nessa classe nos últimos meses. Tentando trazer mais holofote aí para esse assunto, foi que a gente convidou hoje 2 gestores dentro desse universo de multimercados que, numa classe que está performando bem, eles estão performando ainda melhor. Eles têm se destacado bastante com os fundos que eles fazem gestão. O primeiro convidado é o Bruno Marques, um dos cogestores ali da área macro da XP Asset e que já esteve conosco aqui no episódio 34, que nós acabamos até quebrando em 2 partes. Bruno, obrigado pela presença. Não, obrigado vocês pelo convite. É uma honra estar aqui, ainda mais numa companhia tão boa aqui, uma pessoa que eu admiro bastante, então, obrigado. E o nosso segundo convidado, ele é o Bruno Cordeiro, sócio e gestor na Capitalo Investimentos. O Cordeiro, eu vou chamar de Marques e Cordeiro, porque os dois são Brunos, não foi combinado. O Cordeiro é responsável por uma das principais estratégias dentro da Capitalo, que é o K10, que foi tão bem sucedida que acabou virando um fundo específico, que é justamente o Capitalo K10. Cordeiro, obrigado aí por aceitar o bate-papo. Obrigado a vocês, obrigado, Bruno. Vamos ver se a gente consegue agradar hoje aí. A Capitalo também já esteve presente aqui com a gente no episódio número 21, com o Carlos Voels, que é o CIO lá e um dos principais sócios da casa. Max, muitos dos nossos ouvintes já conhecem você, já te ouviram em vários stock pickers, vários podcasts, várias lives, mas tem uma parcela aqui que ainda não te conhece. Então, por favor, de maneira ali resumida, conta um pouco do teu histórico e como que você tá ali dentro da XP Asset, que área que você tá, qual que é o teu papel, por favor. Não, legal. De novo, obrigado pelo convite. Comecei no mercado em 99, no PBM também, fiquei lá 2 anos, depois em 2001 saí para uma asset independente, a Nobel, fiquei quase 10 anos lá como gestor, junto com uma galera que depois saiu para montar a Genoa, Absolute, foi uma galera super boa. E tava nos últimos 6 anos, antes de vir para a XP, eu tocava os fundos multimercados da Arx, né, junto com a equipe que depois saiu para montar a Trust. Em 2016 eu vim para a XP Asset, que é a asset do grupo XP, que é uma asset basicamente independente dentro da XP, né, tem uma estrutura de alinhamentos bem parecidas com uma asset independente. Eu e o Júlio Fernandes, que o Bruno também conhece super bem, foram parceiros lá no BBM, viemos em 2016 para montar essa área macro na asset que não existia. A gente hoje tem um pouco mais de 3 bi, os fundos acabaram de completar 6 anos, então a gente está com uma performance super boa. São mais de 20 pessoas ligadas diretamente à gestão. A gente tem um modelo acho que tem várias assets com modelos de gestão diferentes, né? Eu acho que como a gente faz a gestão, a gente tem uma estratégia principal que tem algo como 75% do risco, que fazemos eu e o Júlio por consenso, e vários book satélites, como a gente chama, que são vários especialistas que atuam em vários mercados distintos, que não só rentabilizam o fundo, como ajudam a gente na confecção do cenário. Acho que bem sucintamente Boa. É isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre processos. E, Cordeiro, por favor, o Carlos Voels já falou um pouco aqui da Capitalo, mas fala um pouco do teu histórico e um pouco de como que tá o K10 ali dentro dentro da Capitalo. De maneira resumida, porque a gente vai falar um pouco mais do processo. Tá. Eu sou engenheiro de formação também. Comecei em 99, é uma data que o Bruno. Fui sócio do BBM, onde fazia gestão da mesa proprietária. Depois fui sócio do Pactual, do BTG Pactual. Saí em 2014 para montar a minha empresa. Acabei que fundi com a Capitalo em 2017.
A Capital, como vocês sabem, né, tem essa estrutura de fundo de multigestor. Nós somos 12 mesas lá dentro, então assim, o fundo principal, que é o Zeta, né, a família Cap Zeta, é o multigestor puro sangue, né? Assim, no fundo, a gente determina mandatos e limites para cada um desses gestores que atuam de forma independente. O K10, ele é uma dessas estratégias dentro do Cap e do Zeta. E a gente também tem um fundo K10 público, né? Que a gente abriu para terceiros, para captar de terceiros. A XP, nossa grande parceira aí nesse projeto. Somando o que a gente tem de alocação dentro do Zeta e dentro do K10, tanto 555 quanto Previdência, dá quase 7 bi de reais hoje em dia. Então, é uma estratégia focada na parte de global macro. Tem uma parte bem destacada também na parte nos mercados de commodities, que é um negócio que no Brasil a gente vê muito pouco. Acho que é um bom resumo. Marques, pensando aqui, em termos de filosofia de gestão, como é que se encaixa a célula macro da XP no que diz respeito à gestão dos fundos multimercado? Cara, eu gosto de discutir esse assunto de modelo, né? Porque eu acho que quando você investe numa asset, você está investindo, na verdade, em pessoas e processos, né? E não existe um processo perfeito, né? Senão todo mundo faria igual, né? Seria todos nós caminharíamos para o mesmo modelo. Não existe como você se adapta, o que você acha melhor e por aí vai. Quando a gente montou o negócio do zero, a gente pôde pensar o que a gente gostava, né? Eu acho que isso sempre foi uma coisa que para a gente era muito importante. Uma coisa que para mim era importante é ter eu gosto muito da ideia, respeito muito a Capital, eu acho que é um dos grandes expoentes, mas eu gosto um pouco mais de uma concentração um pouco de risco para ter uma pessoa que, eu sempre falo, cara, tem que ter alguém que tem insônia pelos fundos, eu acho que é isso, eu acho que é importante isso, não que multi-estratégia não tenha, mas é importante, eu gosto desse modelo. Então a gente acabou concentrando esse book 75% na mão de 2 pessoas. E por que 2? Porque a gente gosta muito do modelo de consenso também. Eu acho que consenso te tira do teu lugar comum, te força a discutir, quebra teu viés. Todo mundo tem um viés, gosta mais de uma coisa, gosta mais de outra. Quando você busca consenso, e eu acho que consenso funciona para pouca gente. Consenso de muita gente é um caos. Mas consenso de 2 pessoas eu acho que funciona, né? Então acho que te força a discutir, você tem sinergias de como cada um vê o mercado de uma forma ou outra. Então a gente buscou esse modelo, eu acho que tem funcionado super bem. Durante esses 6 anos a gente pegou bull market, bear market, crise, etc. E o modelo tem mostrado sua resiliência. Uma outra coisa que pra gente era muito importante é a sensação de que quem acha que faz tudo não faz nada bem. Então você tem que saber o que você faz bem. Então a gente sempre trouxe especialistas, né? Então a gente tem esses book satélites que a gente chama que são os especialistas que focam em mercados específicos ou classes de ativo. E essas classes de ativos, elas não só geram resultado para o fundo, mas aumentam a sinergia na gestão. Então, a gente tem uma equipe de renda variável com o Marcos Peixoto Capitania, que são com mais 10 analistas, que tem uma pequena parcela direcional de ações, a maior parte da direcional de bolsa está dentro do nosso book, com pequena parcela de long and short. Eu acho que essa sinergia ajuda muito. A gente, com o tempo, foi criando outras caixinhas, então a gente tem uma estratégia de Latam, né, que hoje é uma estratégia que tem o segundo maior alocação de risco no nosso fundo, que o Guilherme Lemos toca, que a gente tenta fazer replicar o nosso modelo de análise macro Brasil, né, de ter projeção de dados de inflação, olhar todos os dados no detalhe, ter coleta de preço, ler todos os bancos centrais, etc. Replicar isso nos países análogos, e aí pra gente é Colômbia, México e Chile, uma estratégia que performou super bem no fundo nos últimos anos. A gente tem uma estratégia de juros e câmbio internacional, que a gente tem um Ivan que está com a gente há alguns anos. A gente tem uma estratégia de arbitragem de juros, que a gente chama, que é um cara que é focado em volatilidade de opções de juros e a inclinação de curva de juros, que é um negócio muito técnico, mas que deixa alguém focado ali no dia a dia do mercado de juros. Então tudo isso sobe a análise, a gente aumenta, encorpa a discussão da análise macro. Então a gente não vai adicionando book satélites a esmo, a gente quer que tenha sinergia com a gente, por isso melhora a gestão. Em termos de geografia, você diria que o foco do fundo é o quê? 70%, 80% Brasil / Latam ou não? Como que você classificaria? Cara, eu acho que o nosso foco é muito Brasil, Estados Unidos e Latam. Muito. Não quer dizer que a gente não olhe outras coisas, mas eu acho que você tem que saber o que você faz bem. Uhum. Eu acho que a gente tem um objetivo de sempre evoluindo, mas não revolucionando. Acho que a gente tem uma certa idade, em 20 anos fazendo gestão, a gente já viu muita gente que faz o tal do style drift, né? Eu acho que é uma coisa muito, muito preocupante quando você vê um fundo que muda completamente a estratégia de gestão. Começa de um jeito e ao longo do tempo muda. Você tem que ter uma vantagem comparativa, você tem que saber o que você faz bem. Você pode ir sempre aumentando um pouquinho o que você faz bem,
mas você não revoluciona. Você tem experiência, te dá uma vantagem comparativa. Acho que você começa a ter eu já vi isso assim, assado, já vi isso assim. Você começa a concatenar as suas ideias de uma forma melhor. Então, acho que tem que valorizar isso. A gente está sempre aumentando. Não quer dizer que a gente só opere Brasil, pelo contrário. Acho que pegar nosso resultado ano passado, a gente ganhou 2/3 do nosso dinheiro lá fora. Esse ano, 90% do dinheiro que a gente está ganhando lá fora. Mas a gente nunca vai ser uma casa que vai ter uma alocação mega relevante, por exemplo, na Europa ou na Ásia. Não é um pouco o nosso DNA. O que não quer dizer que tem pessoas que não façam isso muito bem. Só não é o nosso DNA particular. Em termos de perfil com relação a giro de carteira, vocês se consideram ali mais médio prazo, que gira a cada 2, 3 meses, conforme o cenário muda, ou mais de longo prazo, aquele gestor que monta as posições e geralmente fica 6, 12, 18 meses? Cara, eu honestamente acho que a gente Na média. analisa um médio prazo, mas reavalia o tempo todo. Então, a gente teve posição que durou 5 anos. A gente ficou aplicado em juros entre outubro de 2016 e final de 2020. Comprado em bolsa praticamente nesse mesmo período. 2021 a gente foi comprado no primeiro semestre em bolsa, vendido no segundo semestre. Pô, quer dizer que a gente é girador? Não, mudou o cenário, a gente mudou a posição. E no primeiro trimestre comprou de novo bolsa. Brasil. Merreca, né? Mas o ponto é, a gente tá sempre reavaliando. Eu acho que o nosso negócio é um negócio muito darwiniano, né? Eu acho que ou você se adapta e melhora ou você morre. Então, eu acho que é importante ir aprendendo e melhorando, evoluindo. Eu acho que o Covid foi um aprendizado muito grande, de que coisas improváveis aparecem com mais recorrência que o nosso cérebro consegue perceber. Então, uma coisa importante é estar sempre se questionando, percebendo se o cenário mudou ou não, e se adaptando àquilo. Acho que isso é importante e tem feito a gente reavaliar o nosso cenário com mais flexibilidade. Não quer dizer que a gente vai ficar mudando de posição o tempo todo, pelo contrário. O que a gente acha que a gente sabe fazer bem é cenário macro, é monetizar o que a gente acha que vai acontecer no cenário macro. Independente de classes de ativos. Então, a gente nunca pensa no ativo primeiro, a gente pensa no cenário antes e o ativo depois. Mas eu não diria que a gente é um fundo de curto prazo, mas eu acho que o médio e o longo prazo são uma sequência de curto prazo que tem que se acumulando. Eu acho que a gente pensa muito em termos de... É quase que um negócio popperiano, assim. Você tem uma hipótese e você tem que testar aquela hipótese. Se ela for refutada, você muda o seu cenário. Então, o cenário é o tempo todo isso. Você está tentando refutar o teu cenário, vendo se ele se confirma o tempo todo. E se ele mudar, você vai se adaptando àquilo. Vamos lá? E Bruno, como que você descreveria aí o jeito de operar da célula da Capitalo K10? Então, eu vou começar com eu acho o modelo da XP Macro muito bacana, assim. Eu acho que não tem modelo correto, como o Bruno falou, né? Mas eu gosto muito do modelo que eles adotaram. Eu acho que você fazer em consenso com duas cabeças distintas, assim, é um plus mesmo, de fato. É positivo pra caramba, porque assim, todo gestor, toda pessoa tem ponto cego, né? Tem hora que você não enxerga alguma coisa. Perfeito. Então, assim, quando você tem um par teu, não mais se às vezes ele é diferente de você, ele vai te trazer uma perspectiva que você não está enxergando naquele momento. Então, eu gosto bastante. E sempre lembrando, assim, não tem modelo certo, né? No fundo, tem diversos modelos, a gente tem que implementar bem o que a gente se propôs a fazer. O Carlão, quando ele montou o Zeta... O Carlos Voos? O Carlos Voos, quando ele montou o Zeta, ele queria fazer um modelo multigestor. Eu acho brilhante, tá? Eu sou fãzaço. O Zeta, para mim, é o multigestor puro sangue que tem aqui no Brasil. E a gente consegue algumas coisas no Zeta que são muito importantes. Uma delas é diversificação. No fundo, a gente não diversifica só em mercados, a gente diversifica em cabeças. São várias cabeças distintas. E não tem aquela dependência da figura do CIO, que às vezes pode estar com uma visão errada do que está acontecendo. Então, assim, ali são 12 CIOs misturados e a resultante do Zeta é a resultante dessas cabeças, que a gente não sabe o que vai ser a cada momento do tempo. O K10 é mais parecido com o modelo da XP Macro. Tá? A gente é um time de gestão. O portfólio, o livro do K10, ele é um reflexo da nossa cabeça. Ele não é um reflexo de uma mistura que a gente não sabe o que vai ser. Então, a gente discute cenário também, como o Bruno falou. A gente vê se tem assimetria de preço para participar daquela discussão de cenário. A gente concorda com ele que o nosso ofício é sempre traçar hipóteses e ver se elas estão sendo refutadas ou não no curto prazo. A gente tem essa cabeça também, muito parecida com o que ele falou. Mas a gente tem 3 pilares ali que a gente acredita ser
importantes no longo prazo, né? O primeiro, assim, a gente é muito, muito diversificado em mercados e regiões. A gente não quer ser o especialista que acha que entende pra caramba de um único mercado. E, obviamente, que se ele erra a mão, você tem um problema de performance muito grande no curto prazo. Então, assim, a gente opera em diversos países, quase 20, diversas commodities também. Então, a gente usa a análise macro top-down. O processo é o mesmo para vários países e uma análise micro para operar commodities, né? Então, a gente tenta montar um portfólio em cima disso. O segundo pilar, a gente é líquido, extremamente líquido. Então, assim, tem muito fundo que a gente chama de liquidity provider, né? O que é isso? O mercado entra em estresse, perde a liquidez, ele fala, cara, tem um desconto de preço enorme aqui, eu vou lá e dou liquidez pro mercado. A gente não faz isso. A gente é pró-tendência. Então, a gente tem que atuar em mercados líquidos para poder, como o Bruno falou, quando precisa, quando a gente refuta a hipótese, a gente sai fora. A gente sai da posição. Tá? Isso é rápido e sem dificuldade. Rápido, sem pagar custo de saída, né? O custo alto de saída, né? E o terceiro é que a gente acredita, a gente tem nossas análises, elas são fundamentalistas. Assim, no fundo, a gente identifica as oportunidades através de análise fundamentalista. Eu acredito que o Bruno e o Júlio façam coisas parecidas. Só que a gente atua. Nosso processo de gestão é muito mais voltado para a técnica. Então, assim, no fundo, a gente quer pegar tendências de preço. Então, como a gente falou, a gente não é um liquidity provider, a gente é um price taker. A gente tenta atuar pró-tendência, né? Então, quando a gente faz isso de forma diversificada, para não ter a insônia que o Bruno falou à noite, eu tenho orçamento de perda por alocação. A gente tem insônia também, mas a gente tem orçamento de perda por alocação no livro do K10, então a gente trabalha com stop por alocação. A gente tenta sempre ter de 4, no mínimo 4, no máximo 12, acima de 12 temas não faz muito sentido do ponto de vista de diversificação. E temos diversas posições, assim, algumas menores, que no fundo está naquela fase inicial de você está fazendo o teste, ver se o mercado começa a convergir porque você acha que deve acontecer, outras maiores, mas a gente é bem, o nosso escopo e mandato é muito amplo, tá? Então, a gente tem posições grandes em países... A gente tinha posições grandes, por exemplo, no rublo em 2019. Comprado 30% da moeda no final de 2019 e início de 2020. A gente teve posições agora short, moedas tipo Peru, por causa de eleição, coisa do tipo. Então, assim, a gente tem essa cabeça de... apareceu a oportunidade, apareceu o desequilíbrio, seja macro, seja micro, você participa, estuda mais, faz o deep dive, continua e vai em frente. Quais são as restrições? Tem que ser mercado líquido, tá? Então, assim, eu acho que o fundo, o K10, o livro inteiro vai ser extremamente líquido? Não, mas 95% vai ser, tá? As posições menores, às vezes ali que não vai ter muito custo de arrependimento no total para o fundo, podem ser um pouco menos líquidas, tá? E a gente nunca mudou isso. O que o Bruno falou de style drift, que é você faz uma coisa, aí, caramba, agora descobri que esse mercado morreu, vou fazer outra, a gente não faz. Agora, o processo de investimento ele vai evoluindo com o tempo. E essa estratégia, ela nasceu assim, isso não é um desenho, era uma estratégia proprietária, foi muito bem, está indo bem nos multimercados também, e é por isso que a gente oferece para terceiros, tá? De maneira resumida, como que é essa estrutura da Capital? Ela tem lá uma estrutura parruda de economistas e de analistas de empresa que servem a todas essas 12 estratégias, é isso? Isso, a Capital, a gente montou uma empresa, né? A concepção foi do Carlos, a gente está montando ao longo do tempo, que é uma empresa onde qualquer time de gestão, assim, se o Bruno e o Júlio falarem assim, cara, eu tô querendo mudar para o Rio de Janeiro, que tá lá na Capital, que não vai ser o caso, vai ter a mesma estrutura que eles têm hoje na XP. Assim, no fundo, a gente tem essa hoje em dia, a Capital é como se fosse uma plataforma. Assim, se você tem um time de gestão bastante sênior, com uma estratégia provada, você consegue pegar um capital do Zeta e usar a plataforma inteira. Então, hoje nossa governança é de uma empresa de 23 bi de real, então a governança é muito boa, então todo mundo usa a parte de risco, compliance, controle, é centralizada, todo mundo usa lá, quem toca é o nosso sócio chamado João Carlos Pinho, e a gente desenvolveu as áreas de pesquisa, tanto macro quanto micro, são centralizadas também. Então esses 12 gestores, eles têm acesso às áreas de pesquisa macro Cada e micro. Usa do jeito que quiser. Do jeito que quiser. Então, assim, a nossa área de pesquisa, eu estava falando com o Bruno aqui antes, ela era muito focada em diagnóstico. Então, a gente tentar entender exatamente o que está acontecendo em cada país naquele momento.
Então, assim, não era muito aquele tipo de... A gente não tinha aquele economista que, mas eu acho que isso vai acontecer. Na nossa cabeça, assim, cara, me diz o que está acontecendo agora. A gente estuda todos os dados na minúcia e vai em frente, você consegue ter uma boa foto. Obviamente que a gente roda os modelos, que a gente tem bastante modelo, seja de valuation, seja de projeção de conta corrente, de inflação, etc., para ver o que os modelos estão dizendo, tá? Recentemente, como vocês sabem, a gente contratou o Carlos Viana. Então, isso é um processo que... Ex-diretor do Banco... Ele era diretor ou foi presidente do Banco Central? Diretor de política do Banco Central. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei na Capital, tinham 3 economistas. Hoje o time de macroeconomistas são 12 integrantes. Caramba. As coisas vão evoluindo bastante. E a ideia é essa. E tem uma vantagem quando você é multimesa, que, por exemplo, assim, a gente tem 4 caras que operam estritamente macro lá. A conversa da área macro com eles é uma conversa de mão dupla. Então, assim, o próprio economista às vezes aprende, pega um insight com um dos gestores e vice-versa. Então, a gente acredita que esse modelo, a gente não só ganha escala, como a gente vai ter uma área econômica de pesquisa mais profunda. Por quê? Porque ela é muito rica. Assim, todos os gestores, todo mundo lá faz pesquisa. Assim, você conhece o Carlos tem a cabeça analítica no limite. Então, assim, todas as mesas nós somos analistas. Obviamente que a gente se transformou em decision maker com o tempo, né? Então a gente ajuda a área macro, ajuda a área micro, a discussão é boa. Eu acho que... E olhando para frente, assim, uma mesa como o K10, que é super diversificada, só tende a se beneficiar disso, tá? Então, quando eu falei que nós éramos 9 integrantes, é sem contar com os integrantes das áreas de análise, macro e micro. Em termos de gestão, esta célula do K10, você classificaria... Mesma pergunta que eu fiz pro Bruno Marques. Monogestor? Você é o gestor? Ou são vários gestores dentro do K10? Isso, a gente é um time de gestão. Mas você tem o grosso do risco. Então, como é que a gente divide? Não, é um único livro. Então, como é que a gente divide? E é uma coisa meio diferente, os multimercados fazem pouco isso. A gente atua nos 4 mercados, né? Commodities, juros, moedas e bolsa. Então, a gente tem pessoas em cada um desses mercados fazendo análise e trazendo ideias. Tá. Obviamente que aí, depois que traz a ideia, passa pelo time todo. Se a ideia for boa, vai passar no nosso crivo, como se fosse uma peneira. Cai no livro. E depois, no final, a gente vai arrumando o livro, tipo assim, cara, esses tamanhos estão certos, a direção está correta. Mas quem é a pessoa que diz, poxa, vamos aumentar, eu tenho veto contra todo mundo. Tá. Você é o... Isso, é como se fosse o principal. Você é o principal gestor. O principal, mas assim, é um time de gestão muito mais do que eu não sou aquele CIO que ouve o analista e fala assim, eu quero fazer, eu não quero. E é na base do consenso também, entre vocês 4. Muito consenso, mas é como se eu tivesse veto cruzado com cada um deles. Tá bom. Eles podem vetar e eu também. Tá. A segunda pergunta aqui, em termos de geografia, tá claro, é global. Bem amplo. Global é oportunista, de fato. Global podendo fazer Brasil ou é global ex-Brasil? Podendo fazer Brasil, mas eu enxergo o Brasil como um outro... um país a mais. Como um país a mais. Assim, a gente não é fissurado e tá toda a reunião do Copom com opinião. Pelo contrário, a gente passa 12 reuniões do Copom sem ter opinião. Eu acho que o Bruno deve ter opinião para toda a reunião do Copom. Cara, eu acho que nos últimos 6 anos, eu acho que não teve nenhum dia que eu discuti menos que 1 hora por dia de Copom. É isso, exatamente. É outro perfil, completamente diferente. Então, assim, pegando lá de 2017 até hoje, 2022 aqui, você diria que no começo o risco do K10 em Brasil foi um pouquinho maior, mas... Nos últimos 2, 3 anos é o quê? O ano de 2017 foi maior, porque foi um ano específico, que tinha uma oportunidade muito clara, mas na média, olhando o período inteiro, de 5% a 25% do fundo tem nosso risco, nossa alocação de risco em Brasil. Com relação a giro de posições, você gira muito, acho que, me corrija se eu estiver errado, mas que você gira um pouco mais do que o Bruno Marques falou aqui, né? Tem um trade então, pouco mais ativo. A gente, cabeça parecida com a dele, assim, a gente tem nosso horizonte de médio prazo. A gente tem uma alocação no K10 que eu falo assim, vai convergir em 2 anos. A gente pode até carregar 2 anos, porque não convergiu, mas nosso horizonte é 1 mês a 6 meses. Perfeito. E a gente aproveita o ruído do mercado, aproveita a vol do mercado para operar em torno da posição. Como é líquido. Role aquilo ali várias vezes no tempo, às vezes. No fundo é sempre rolling, né? Mas eu nunca tenho nada que eu fale assim, isso aqui só vai convergir daqui a 2 anos. Não faço. Eu acho que nunca aconteceu assim. Uma posição que daqui a 2 anos eu acho que vai dar certo. Não. E Cordeiro, você já falou que o K10 ele é um fundo macro, né? Mas ele apresenta uma atuação no mercado de commodities que não é majoritária, mas a gente pode chamar de uma alocação eficiente.
Como que você desenvolve esse processo de investimento nesse mercado que é tão específico como o de commodities? Boa pergunta. Eu comecei nesse mercado em 2006. Uma puta má ideia lá atrás. Não é fácil, porque assim, no fundo security quando tem... Só pra separar as coisas, né? Quando você opera bolsa ou bonds, etc., é um security, né? O emissor te dá as informações e você vai lá e discute se vale a pena ou não. Tem agência de rating, tem uma série de coisas. Commodities é uma mercadoria, né? Tem uns caras que produzem e outros consomem, e no meio do caminho tem os que a gente chama de traders, né? Que são o meio da cadeia, que tem tankagem, que transporta e, obviamente, tem informação pra caramba. Os fundos participam, sim, através de derivativos de commodities, como a gente, né? Só que a gente não tem muita vantagem competitiva nesse jogo. Muito difícil ter, né? Assim, porque, cara, uma mercadoria, assim, não tem... É tudo informação privada. Então a gente montou um processo que começou lá atrás, e a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, e que a gente tem um networking de pesquisa e de contrapartes, que no mundo inteiro, assim, eu tenho consultor em Connecticut, no Oregon, em Chicago, em Londres, para cada um desses mercados, para a gente discutir de fato os balanços de oferta e demanda no detalhe. A gente consegue fazer boas previsões? Acho que dá para fazer algumas boas, mas assim, é um mercado muito ruidoso. Então, qual é o nosso business model, né, para atuar no mercado de commodities? A gente analisa de 15 a 20 commodities recorrentemente. E a gente tem uma única aposta, que é o seguinte: todo ano, 2 ou 3 vai ter um desequilíbrio de oferta e demanda muito grande. A gente não sabe qual é. Todo ano, você olha para trás, todo ano acontece alguma coisa. Teve Brumadinho, teve gripe suína, teve Covid. Todo ano acontece alguma coisa. A gente tem que estar preparado nessa hora para participar. Quando desequilíbrios são pequenos de oferta e demanda, a gente não tem edge nenhum para participar. Mas quando o desequilíbrio é grande, geralmente o preço tem que se deslocar muito para corrigir o desequilíbrio. É nessa hora que você tem que estar preparado para falar, cara, já entendi. E aí eu sempre brinco que existem duas funções, né? Uma é, a função número 1, é você trazer a realidade para a tua planilha de oferta e demanda. Essa a gente é boa, mas não tem muito edge. Você tem que saber o que você não consegue ter melhor do que o mercado. E a outra função é, dado esse desequilíbrio, o que o preço tem que fazer? Essa outra função eu acho que a gente é muito bom. Então a gente não conta barril no detalhe, a gente não conta bushel no detalhe, a gente opera a probabilidade de fato. Então eu acho que a gente consegue enxergar o seguinte, cara, tem assimetria aqui, não tem, a gente monta as estruturas, que a gente perde pouco, e se der aquele cenário base, a gente vai ganhar bastante. Mas isso tanto na parte comprada quanto vendida? O tempo não importa. Tá. Não, inclusive, eu vou falar uma coisa aqui que pode soar polêmico, mas commodities é o contrário de security. É melhor operar no bear market do que no bull market. É melhor operar quando o mercado está pessimista. Quando o mercado está caindo. Porque no fundo você paga para ter commodity, né? Você tem custo. Então quando está no bear market, está sobrando, o carrego é todo seu, do vendido. Dá uma tecla SAP aí para quem está ouvindo a gente. Por favor, Mas assim, ficar comprado em commodity, você tem um custo. Custo imagina custo de armazenagem, transporte. Isso é uma mercadoria, certo? Tipo, você vai... algumas são perecíveis. Você está comprado em milho, esse milho existe. Existe de fato. Está estocado em algum lugar. Ele existe de fato. Para você estocar, você tem que pagar. Ele é perecível, então ele perde valor ao longo do tempo. Então assim, o custo é do comprado. Perfeito. Quando você opera vendido, é como se você jogasse para o comprado para ele pagar o custo. Se nada acontecer, vai cair, porque tem custo. O preço vai cair naturalmente. Então, mas o preço, a queda do preço, ela é... O preço, ele é setado pela unidade marginal. Quando sobra, no balanço de oferta e demanda, cai o preço. Quando falta, sobe o preço. Geralmente é assim. Mas no bear market, você tem a vantagem de que o carrego é seu favor quando você está operando vendido. Perfeito. Mas é algo marginal. Ou não? Esses custos são relevantes? Então, eu vou te falar. O petróleo, ano passado, foi muito relevante. Os bear markets foram muito bons pra gente. Então, eu tenho um pouco de viés com relação a esse assunto. Assim, 14, 15 foi muito bom, 2008 foi muito bom. Então, assim, a gente teve... Covid, a gente errou na primeira pernada porque a gente não esperava que virasse uma pandemia. Mas depois que a gente identificou que era uma pandemia, a gente ganhou bastante dinheiro. Assim, a gente foi short no petróleo até zero. Se você consegue ver
Porque, assim, no fundo, dado aquele balanço, como é que é o clearing do preço? A gente fica muito mais nítido. No bull market, você tem que discutir, coisa que a gente está discutindo agora, qual o preço que mata a demanda. Negócio mais difícil, assim. Porque começa a ficar muito alto, muito alto, chega uma hora que o pessoal consome menos. Isso, mas dito isso, a gente é indiferente em relação a um e a outro, mas o nosso negócio ele é baseado em desequilíbrios grandes. Assim, eu não quero operar o cobre todo dia, eu não vou discutir a reunião do Copom do açúcar todo mês, a gente não vai fazer isso, a gente só vai discutir quando tiver uma oportunidade muito boa. Ao longo desses 5 anos aqui de K10, não sei se você saberia responder isso de cabeça, vocês ganharam mais dinheiro na ponta vendida ou comprada? Comprada. Eu vou te contar por quê. Assim, em 2019, teve uma atribuição de performance muito boa também, na parte de commodities. Aí tiveram 2 choques importantes que a gente teve retorno muito forte. Um foi Brumadinho. Vocês estavam comprados de minério de ferro? Não, foi até engraçado. Assim, a gente estava achando que o mercado de aço estava sobrando aço na China. O mercado estava super baixista e teve o acidente de Brumadinho. E a gente não queria ficar short no aço, a gente não queria ficar vendido no aço naquele momento. Aí teve o acidente de Brumadinho. A gente falou, caramba, isso aqui pode ser importante. Só que a gente não sabia, de novo, como o Bruno falou, a gente nunca sabe de fato qual o tamanho do acidente. A gente vai pesquisando ali no dia a dia. Só que, na época, o petróleo... o acidente foi, acho que em fevereiro, março ou abril. O minério para dezembro estava $70. A gente achava que o equilíbrio era 65. Então, para mim, foi um negócio meio assim, se esse acidente demorar 6 meses, eu tenho $30 para ganhar. Se ele for rápido, eu tenho 5 para perder. Então, a gente montou a posição, que era metade da posição de equilíbrio, mas andou muito rápido, a gente acabou que nem chegou a dobrar a posição para o tamanho que a gente queria ter, caso a gente identificasse que o acidente tinha sido sério. E logo em seguida teve a crise da gripe suína na Ásia, e aí foi muito bom, a gente ganhou dinheiro short em grãos e comprado em carnes e proteínas de Ásia. Então, o ano de 2019 foi um ano forte, aí 2020 foi short, no começo short, depois long, e 2021 foi basicamente comprado. Assim. Eu acho que o mercado está muito apertado e está dando oportunidade pro lado, na ponta comprada. Gente, passando aqui para o bloco de cenário e posições, é uma pergunta para os Brunos, tá? Em conversas com vocês ao longo de 2022, eu vi que as 2 gestoras conseguiram ter atribuição positiva vendidas em juros globais e também abriram posições vendidas em bolsa americana. Como é que está essa visão de leitura, né, internacional de vocês? O que vocês estão falando sobre o cenário e como é que estão essas posições? A gente já vem discutindo juros nos Estados Unidos há muito tempo. A gente está tomado em juros, a gente estava comentando isso mais cedo, tomado em juros nos Estados Unidos desde outubro de 2020. E de fato a gente vem intensificando essa posição, intensificou ao longo dos últimos meses. O que a gente está vendo é um grande choque de demanda, né? Eu acho que a gente discutiu ao longo do ano passado muito questão de oferta, restrições de oferta, e a gente vê um grande choque de demanda. Por que um choque de demanda? Você fez uma transferência de rendas brutal dos governos para as famílias durante o Covid, né? Mirando uma crise que nunca veio. Você teve vários programas de proteção ao emprego, tanto no Brasil, na Alemanha. Nos Estados Unidos foi um mercado mais flexível, você deixa de desempregar e você paga o salário das pessoas. A gente escreveu uma carta que a gente mostrava um exemplo anedótico. Por exemplo, um garçom em Boston, no meio da pandemia, que foi demitido, ele recebia mais de 5 vezes o salário dele como auxílio do governo. Caramba. Então você gerou uma massa de poupança muito grande, principalmente nos Estados Unidos, né? O que isso gera é uma demanda brutal, em que a demanda não consegue acompanhar, e em alguns casos está tendo alguns choques específicos de demanda. E a gente vê isso em várias coisas. Então você vê desde automóveis, todo mundo sabe, a parte de semicondutores. Lembrando que a produção de semicondutores no mundo não cai, ela só não consegue acompanhar a demanda. Até, por exemplo, o preço de casa nos Estados Unidos subiu quase 20% no ano da pandemia, subiu quase 12% no ano passado e subia 5%, 6% esse ano. Não tem nenhuma restrição de oferta de casa, é demanda. Se olha o mercado de trabalho americano, historicamente você tinha uma relação que você tinha 2 pessoas procurando emprego para cada uma vaga em aberto. Hoje você tem o contrário, você tem basicamente 2 vagas em aberto para cada pessoa procurando emprego. Não precisa ser gênio para dizer que o salário vai subir. Então a gente tem um problema, um descompasso muito grande entre oferta e demanda, e a única coisa que para isso, dado que o fiscal não vai vir, é o Banco Central americano vai ter que subir os juros. É como a gente estava falando, para qual nível? Qual é o nível dos juros que equilibra essa relação entre oferta e demanda? A gente não sabe. O que o fiscal não vai vir, Bruno?
o governo americano botou muito dinheiro na economia. Ele não vai recolher esse dinheiro, ele só vai parar de contribuir positivamente. Então, não tem uma restrição fiscal segurando, vai ter que ser uma restrição monetária. Que é... Subir os juros. Exatamente. Subir os juros. Perfeito. Ponto. Qual é o nível de juros? A gente não sabe. É uma coisa muito tentativa. Uma coisa que a gente gosta de pensar, olhando, por exemplo, para 2005 e 2006. A economia americana era muito mais alavancada, né? Você tinha muito mais crédito na economia, o mercado de housing era muito mais aquecido. E você precisou jogar os juros em 5% para estabilizar a economia. Poxa, a economia hoje em dia, as pessoas têm muito mais caixa, estão muito menos alavancadas, então na teoria não deveria ser substancialmente abaixo disso. Quer dizer que vai ser isso? Não, o juro médio vem caindo. De todo jeito é difícil dizer até onde vai, a gente acha que uma parte grande do movimento que o mercado já antecipou, mas ainda tem um espaço, a gente estava conversando um pouco antes, a gente diminuiu um pouco as posições, da posição que a gente tinha, a posição na alta de juros americano na virada do ano, a gente zerou uns 40% já. E aí vem a segunda parte da sua pergunta, assim, a gente começou o ano com uma posição vendida em bolsa americana, em janeiro, fevereiro, zeramos e agora no final de março voltamos a aumentar bem essa posição. Por quê? Tá? Tem algumas razões, eu acho que a gente gosta de olhar a bolsa muito top-down, assim, muito de uma forma macro. Uma coisa que eu gosto muito de ver é o que a gente chama de Equity Risk Premium, né? O prêmio que você carrega para segurar ações. O que significa isso? Tentando simplificar, imagina uma empresa que tem uma ação que custa 100 e aquela empresa tem um lucro por ação de 10. Aquela empresa te dá uma rentabilidade de 10% ao ano, né? Esse 10% ao ano é uma taxa alta? Depende. Quanto é que é os juros da economia? Se o seu dinheiro fica na conta e rende 2% ao ano, uma empresa que te paga 10% é uma rentabilidade boa, é 8% de prêmio. Se os juros na conta rende 8,5%, 9%, né, é muito pouco prêmio para você carregar uma ação que é arriscada. Esse, grosseiramente, é o que a gente chama de Equity Risk Premium. Né? Pegando isso na Bolsa Americana, quando a gente olha a relação preço-lucro da Bolsa Americana, ela está um pouco abaixo de 20%. Simplificando, é como se tivesse uma rentabilidade de 5%, tipo 5% ao ano. O Fed vai botar os juros, a gente acha minimamente em 3%, 3,5%. É uma rentabilidade de 1,5% acima dos juros que o Fed vai chegar, é muito baixo. Mas acima de tudo, a gente estava conversando bem sobre isso antes, o que o Fed está te dizendo? A economia está muito quente, está superaquecida, eu preciso segurar isso. O Fed quer que a economia desacelere, quer que o mercado de trabalho desacelere. Isso naturalmente implica em lucros menores na economia americana. Então a gente acha muito assimétrico assim, a posição vendida em bolsa americana. Quer dizer que vai ter um mega bear market? Não necessariamente, não é isso o call. Eu sempre gosto de lembrar as pessoas que a gente fala, por exemplo... Se você achar assimétrico é que tem muito para ganhar vendido ainda. Eu acho que, assim... Eu entendi errado. Eu tinha entendido que você tinha virado a mão. Não. Vocês aumentaram a posição vendida. A gente zerou a posição vendida em fevereiro. Em março ficou bem pequenininho vendido. E no final de março aumentamos bem. A gente sempre fala que a gente, como país emergente, e que é chato de ficar olhando Copom, inflação, pipi, e de 40 anos olhando a inflação no detalhe do Brasil, a gente é meio faixa preta de analisar a inflação, né? A gente viu isso na América Latina, viu isso no Brasil, e a gente está vendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma inflação hoje em dia que é nível de país emergente. Assim, quando a gente pega a inflação dos Estados Unidos e ajusta para a volatilidade histórica, é 6 vezes a volatilidade, 6 desvios padrões. No Brasil são 2,5 vezes. Então a inflação lá ajustada para a volatilidade histórica é muito maior do que aqui, inclusive. O Fed reconhece isso hoje em dia e está muito mais duro. Vai começar a subir os juros em breve, né, agora em maio, de intervalos de 50 basis points, né, 0,5%. A gente acha que pelo menos 3 ou 4 reuniões subindo isso. Então é um choque de juros relevante na economia, quando a gente pensa que os juros que há 6 meses atrás o Fed comprava 120 bi de treasuries ao mês, e as pessoas achavam que os juros iam subir nada esse ano, né? A gente vai terminar uns juros nesse ano 2,5, 3, com o Fed tirando 100 bi de dólar de liquidez. Então, eu acho que minimamente nesse cenário, se a bolsa subiu, eu acho que sobe muito pouco. E se você começar a reprecificar esse ambiente de lucros futuros, eu acho que pode cair bem. Uma coisa que a gente fala é o seguinte, teve uma discussão muito boa agora entre 2 economistas bem renomados, o Alan Blinder e o Blanchard, sobre a capacidade que o Fed tem de fazer o tal do pouso suave da economia, né? Fazer o juros subindo e a economia desacelerando devagarzinho, que dê tudo certo. Que naturalmente é o que o Fed quer fazer. O Fed não quer fazer o avião... Pouso forçado. Isso. O problema é quando você olha historicamente para esse patamar de inflação, esse nível de mercado de trabalho aquecido, não foi
fácil fazer esse pouso suave. A gente acha que o risco de um pouso forçado, como o Samuel falou, é muito grande. Então, só voltando ao que você perguntou, parece muito assimétrico a posição em bolsa americana ainda nesses preços pra gente. O que mais que tem de posições relevantes aí, né? Cara, Das principais aí. Tá, de alocação lá fora, basicamente é isso. A gente teve uma posição apostando na alta dos juros do México, zeramos. A gente tinha uma posição relevante de inclinação nos juros do Chile, a gente zerou. Internacional, grosso modo, é isso. Então, basicamente, a posição tomada em juros americanos, mas menores hoje em dia, porque a gente acha que uma parte grande do movimento falou, como a gente estava falando. Isso é uma vantagem da experiência. Né? A gente viu o mercado de juros, é um mercado que o técnico faz muita relevância. Tá todo mundo na mesma direção. Não tem ninguém que esteja apostando que o juros vai cair lá, ou que o juros é daí para baixo. Então, às vezes, tem umas chacoalhadas muito grandes, a gente prefere estar um pouco menor agora. O que é tamanho? Tem um termo aqui, pessoal, técnico, que muita gente não vai entender, mas em termos de equivalente ano, né? Patrimônio equivalente ano, qual que é o tamanho, mais ou menos, dessa posição? Tá, vamos lá. A gente chegou, usando o Macro Plus como exemplo, tá? A gente chegou a ter em torno de 5 patrimônios e meio tomados. Significa que para cada 1% que o juro subia, o fundo subia 5,5%. Perfeito. Né, a gente baixou isso para 2,80 mais ou menos. Tá bom. Bolsa americana, a gente chegou a ter... A gente está hoje com entre 20% e 22% vendidos. E Bruno, por favor. Juro? Falar de internacional tá tudo bom, quase. Vou começar. Fala das principais alocações. A gente... Como é que era a nossa cabeça pro juro, tá? A gente achava que ia ter 2 momentos, né? O primeiro é que o mercado tinha que convergir pro neutro. Quando a gente começou o ano, assim, a precificação do Fed Fund aqui, da curva de juros americana, ela estava por volta de 1,70, 1,50, 1,70. Muito abaixo do neutro. Assim, a inflação, o core tá rodando a 5 e pouco, né? E a gente falou assim, cara, isso aqui para mim é meio que uma alocação que parece fazer muito sentido, assim. Você tem pouco para perder, a economia tá com caras que tá overheating, como o Bruno colocou, os números de emprego estão muito fortes, etc. O mercado tinha que convergir para um que a gente achava que seria um número mais próximo do neutro na nossa cabeça, né? Que é por volta de 0 de juro real. Então, assim, se você projetar a inflação para o ano que vem, sendo bem bonzinho com a parte de oferta, assim, que vários choques vão voltar, tem cara de que o núcleo vai rodar 3,5 ano que vem. Então a gente falou assim, cara, eu acho que... Ou seja, o juro básico teria que ir para 3,5. Isso. Então, esse movimento aconteceu. Então a gente reduziu bem nossas posições tomadas nos Estados Unidos. A gente tinha posições tomadas também em Polônia, que andou bem pra caramba, etc. A gente foi reduzindo. Somando todos os tomados, a gente tinha por volta de 4,5 patrimônios do fundo. Não era tão grande quanto... Que eram posições apostando em altas de juros em diferentes países ao redor do mundo. Você consegue ver nitidamente assim, o que aconteceu com o Brasil ano passado, no primeiro semestre, tá acontecendo igualzinho. Assim, você pode até discutir em que parte do filme você tá, mas o filme é o mesmo. Que o Brasil saiu de juro de 2 para 12%. Não, quase 12%. E inflação alta, o BC fala, caramba, vai voltar, então eu vou só pro neutro, para lá e quando vê, caramba, não tá mais coisa. Exatamente. Vou subir, mas vou subir abaixo do neutro, não, agora vou pro neutro e vou ter que ir acima e vou ter que ir substancialmente acima. Exatamente. A história é a mesma. E quais foram os países principais que vocês operaram com essa cabeça? A gente operou, a gente vem operando esse filme desde o ano passado. O único que eu diria que a gente não operou foi a Europa. Que muita gente opera, depois a gente pode tocar nesse assunto, eu acho que é meio... parece assimétrico, acho que não vai funcionar. Zona do euro. Zona do euro, exatamente. Eu acho que parece assimétrico que não vai ser. Mas, de qualquer forma, agora a gente está entrando numa outra discussão. O que é outra discussão? É que quando você vê historicamente, para você desinflar o core em 100 bips, você... Traduz pra gente, por favor. Tá bom. Você reduzir a inflação em 1 ponto percentual. O teu núcleo de inflação em 1 ponto percentual, que eu acho que é o trabalho que o Fed vai ter que fazer, ele historicamente parece que ele tem que subir o desemprego em 200 pontos básicos pelo menos. Então vamos lá, vamos pegar números reais. Hoje, o núcleo da inflação, que é quando você exclui aqueles preços mais voláteis de energia... Tá rodando a 5+. Tá 5%. Isso, exatamente. E o desemprego tá na casa dos 4%. Isso, exatamente. Só que tá com muita cara quando você olha a foto, que a gente já tá embaixo da Nairu. O que é a Nairu? É a taxa de desemprego, que quando a taxa de desemprego roda abaixo da Nairu, a inflação começa a subir permanentemente. Então, com os números, né, de hoje, aproximados, pessoal, só pra gente entender o conceito aqui. Inflação núcleo, né? Isso. Excluindo os itens mais voláteis, 5%, desemprego a 4%. Você está falando que
para a inflação, para o núcleo de inflação Desemprego ir para 4, caindo bastante, o mesmo com a desemprego participação tem que ir subindo. para 6. Exatamente. Não. Teria que ir pra 6. Se a foto fosse essa, mas o desemprego continua caindo, né? Não, mas Só para não esquecer que ele tá... se tudo tivesse É constante, seria isso. Isso. Só que o núcleo da inflação, a meta do Banco Central americano é 2. É baixo. Só que tem uma parte desse núcleo que está contaminado pela parte de oferta do ano passado. Então, se você normalizar isso, Tá. a gente acha que ele deve fazer um trabalho de pelo menos... Ele tem que fazer um trabalho de derrubar o núcleo em pelo menos 100 pontos base. Tá bom. Ou seja, o desemprego deveria aumentar e geralmente pelo quando ele menos faz 2%. isso, o desemprego sobe pelo menos 2%. Que é o caso que o Bruno está falando, que parece que um pouso forçado é muito mais provável do que um... Como é que você chamou? Pouso suave. Pouso suave. Então, E o que é a consequência disso? Então, de fato, essa discussão que vai acontecer nos mercados em breve. Para mim, acho que a gente, voltando 2 passos atrás que eu falei antes, a gente opera a simetria muito mais do que cenário central. Hoje o mercado mercado de juros, como o Bruno falou, já está muito tomado, assim, eu acho que eu não conheço um participante que não é tomado nesse mercado. Todo mundo está apostando na mesma direção, isso, que então, vai subir juros. Isso. Surpresas acontecem. Quando as surpresas acontecem, nossa cabeça, agora como estratégia, é tomar quando as correções acontecem. A gente ficou tomado o tempo inteiro, agora a gente reduziu. Se por acaso acontecer algum outro estresse que a gente não sabe de onde vem, pode ser Covid na China, que é um assunto seríssimo, tá? Qualquer coisa a gente não sabe de onde vai vir, a gente vai nessa hora aproveitar para ir tomando, porque tem muita cara que os Estados Unidos, ele não tem... A gente não consegue ver o setor que vai desarmar para fazer o trabalho pelo Fed. E assim, a gente abriu uma posição vendida em bolsa, ela tem bem menos convicção. A gente estava operando comprado, tá? Em janeiro, dezembro e tal. Sempre quando caía, a gente operava na ponta bolsa? compra. Bolsa americana. Tá. A gente até abriu uma posição short, mas é bem tática agora. Posição vendida bem tática. Por quê? Porque assim, quando você olha a foto das companhias americanas, as margens são altas ainda. Óbvio que você vai ter uma pressão de custos grande que está acontecendo e obviamente que vai vir uma pressão de política monetária acontecendo também. Só que me parece que a Bolsa Americana ela é dominada pelo tomado em juros. Na teoria, o que significa isso? O short na Bolsa Americana ele depende do juro ter que ir por restritivo. Porque senão, assim, não tem cara de que tem um descompasso muito grande ali de valuation. O que é um nível de juro restritivo? Então, a gente viu ali em 2018, quando chegou por volta de 1% de juro real positivo, a Bolsa sofreu bem. Você vê o retail começa a cair. O que é o retail? É vendas no varejo. Começa a cair muito. Boa. E a Bolsa caiu junto também ali atrás. Óbvio que o Powell, naquele momento, se arrependeu, voltou atrás, parou de puxar e fez um ciclo de corte que a gente chamou de mid-cycle adjustment na hora, que era ajuste meio de ciclo de política monetária. Não tem espaço para ajuste meio de ciclo agora. A inflação está totalmente descontrolada. Exatamente. Lá a inflação era muito mais próximo da meta. A gente passou 10 anos com uma brincadeira de mais 20, menos 20 bips em torno da meta. A inflação ficava em 2,20, 2,30, 1,80, exatamente, ficava sempre em torno ali. Agora o negócio foi para 7, 8. Então se ele tiver que fazer aquele trabalho que a gente discutiu antes, ele vai ter que gerar um desemprego muito maior. E obviamente quando esse processo começa, geralmente a bolsa cai. Por que eu acho que dessa vez não vai cair tanto, como aconteceu em 2008? Porque eu não vejo nenhum setor que a gente fala mal parado, com uma alocação de capital, com uma má alocação de capital muito nítida. Então a gente pode setores da bolsa. Setores da bolsa, setores da economia americana. Perfeito. Tá? Então, mas dito isso, existe uma outra discussão que ela é muito boa também, e que a gente pode falar aqui durante muito tempo, que é o seguinte: política monetária, ela faz efeito, o canal é via setores duráveis, tipo housing, carros, bens duráveis e housing. Geralmente quando você vai comprar uma casa, você vê como é que está o mortgage, etc. Esses setores estão com demanda reprimida enorme. O estoque de casas é baixo. Não tem carro nos Estados Unidos. Bem durável está muito apertado. Então, o que eu acho? Talvez o juro tenha que fazer um efeito, tem que trabalhar muito mais para você desacelerar bastante a economia. Então, a gente reduziu... Subir muito mais. Subir muito mais do que os modelos apontam hoje em dia. Tá. Por quê? Porque os setores da economia americana, você não tem estoque em lugar nenhum. Você não tem estoque de casa. O estoque de casa é apertado. O mercado de house ele vai sofrer, ele vai desacelerar, mas com estoque muito baixo. Não tem estoque de carro, não tem estoque de quase nada.
Então, ainda que desacelere, os preços não vão cair. Exatamente, não vai cair a ponto de você fazer o trabalho que o Fed quer fazer. O que significa isso? Talvez ele tenha que apertar muito mais. Se você não consegue ajustar a oferta, você vai ter que ajustar a demanda cada vez mais. Mas se você acha que ele tem que apertar muito mais, por que então, reduzir a posição de exatamente, juros? Porque pode aparecer outro cisne negro a qualquer momento. Isso, exatamente. A gente está aqui, no fundo, para rentabilizar o fundo sem tomar grandes riscos. Né? Já a primeira etapa do cenário aconteceu. O mercado foi para o neutro. O mercado está precificando algumas de 50 na frente. A gente achava que... Umas altas de 0,50. 0,50, que é o novo passo. Eu não acho o passo tão importante, eu acho o orçamento mais importante. Mas o total. O total. O orçamento é o total. Então, assim, eu acho que no 3,50, que é o que está agora, Desculpa fica um pouco mais... traduzindo não, aqui, acho bom. Pode fazer. Sabe, pessoal. Não, pode falar, exatamente. Mas eu acho que agora já está mais equilibrado. Óbvio que a gente vai ter que ver como é que a economia americana vai reagir a esse novo matriz de preço. Se por acaso a bolsa cair um pouco mais daqui, vai apertar um pouquinho mais. Assim, tá apertando muito pouco ainda as condições financeiras, muito pouco. Mas cair um pouco vai de fato ajudar um pouco o Fed. A queda da bolsa acaba ajudando o Fed até que eventualmente subir menos os juros. Obviamente, exatamente. Porque muito da poupança dos americanos está em bolsa. Quase metade da poupança americana está em bolsa. Né? Então, o que a gente chama de FCI, que é o Índice de Condições Financeiras, a parte grande é o que acontece com a bolsa americana. Semana passada teve um ex-diretor do Fed, o Bill Dudley, falando que o Fed vai ter que subir os juros até que a bolsa caia. A gente não acha que seja consenso esse tipo de visão do Fed, né? Eu acho que o Fed não mira na bolsa americana. Mas de alguma forma você precisa que a bolsa americana... Mas eu acho que a bolsa ficou endógena no processo. Concordo. O que significa isso? Se ela cair, ele não tem que fazer nada. Nos últimos ciclos, como a inflação estava na meta, quando ele puxava muito a bolsa cair, ele falava, opa, eu posso parar. Agora é endógeno. Ela vai ajudar ele, mas ele não vai... Vou tentar falar assim, o mercado sempre acha que o mercado de bolsa sempre acha que o Fed te dá uma put. O que significa isso? Quando começa a cair a bolsa, ele recua. Eu acho que nesse caso a put está muito lá embaixo. O strike está muito lá embaixo. Então, assim, não que eu acho que ele não vai ser sensível a se começar a desarmar. Óbvio que ele vai ser sensível. Óbvio que ele quer fazer um processo que não tenha nenhuma consequência financeira muito grave. Então ele vai testando, ele vai em passos de 50. Ele já falou que quer ir pro neutro, ele deve ir pro neutro até o final do ano, mas dito isso, se por acaso as condições não apertarem, ele vai ter que continuar aí puxando e vai além de 3, 3,5 com certeza. Vou aproveitar que tem uma pessoa que entende 1000 vezes mais disso que eu. A gente vinha discutindo lá na Asset nos últimos dias e foi uma coisa que a gente discutiu bem no final de semana, inclusive, eu queria saber um pouco da tua opinião. Assim, eu acho que um dos temas que a gente aprende no mercado é don't fight the Fed, né? Nunca briga com o Fed. E o que o Fed está dizendo para agora é que ele quer desaquecer a demanda para levar preços para baixo, como você estava falando. Tá. E a gente vê as commodities performando muito bem, eu acho que você entende isso muito, sem dúvida, muito melhor, mas não parece que tem uma assimetria, não sei se necessariamente agora, porque dado que o Fed quer jogar a demanda para baixo, necessariamente implicaria levar a demanda por commodities para baixo também e ajustar preço. Por consequência, as commodities caírem daqui para frente. Eu acho que o Bruno, acho que você está correto. Assim, no fundo, quando o Fed conseguir desacelerar a economia, vai fazer preço nas commodities, de fato. Né? A commodity tem uma característica que ela como a gente falou lá meia hora atrás, né, o security, né, seja a bolsa, seja o bond, ele é o valor presente dos fluxos de caixa. Então, assim, tem duration curta, média, longa. A commodity é o spot. É o duration... Vai ser entregue ali duration zero. Daqui um mês. Assim, o Fed está puxando os juros. Se não tem commodity, se está negociando uma coisa que não tem aquela, vai subir de preço agora. Não importa o que o Fed já faz daqui 6 meses. Não tem aquele mecanismo tão potente de antecipação, como ele falou, como é que você falou? O economês, né? Tenta antecipar. Não dá para antecipar tanto, né? E assim, botando um contexto um pouco mais amplo, a gente viveu 10 anos no mercado de commodities de bear market. O que é bear market? Assim, não tinha investimento para o setor. Qual período? Mais ou menos. Teve muito pouco investimento no setor de 2015 para cá. Obviamente teve o advento do óleo de xisto nos Estados Unidos, né? Que era uma coisa que estava acontecendo ali atrás, mas se vê nos últimos 3, 4 anos, até essa agenda toda de ESG, ela foi uma agenda contra essa old economy, né? Assim, não tinha muito capital para as empresas de tecnologia, pouco capital para as empresas
da economia antiga, De né? mineração, de petróleo. Você vê o Brasil, assim, muita gente, acho que o Bruno deve compartilhar com a gente, assim, muita gente achava que o Brasil era barato, não tinha interesse de investidor estrangeiro para o Brasil. Eu acho que era muito ligado a essa discussão de esse mercado não tem futuro. Então a gente viu duas coisas acontecerem no curto prazo. Teve Covid, obviamente que acelerou essa agenda ESG, então assim, precisou diminuir mais a propensão de vários agentes a investir no setor. O crédito de carbono saiu de 20, 30 euros por tonelada para 100 euros por tonelada. Então, assim, acelerou essa agenda. E aí você teve agora um choque de oferta enorme, que é esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, quando você olha o mercado de commodities, a oferta está muito restrita para várias. E aí, voltando no ponto original do Bruno, os governos de A a Z, Brasil, Estados Unidos, quase todos os lugares deram muito incentivo pós-Covid. Então, a demanda está muito forte. De A a Z. Então a gente tem um mercado... Tá todo mundo com dinheiro para consumir e falta mercadoria. Exatamente, está faltando mercadoria e os estoques estão muito baixos. Então assim, eu acho que o Bruno está com a cabeça correta de que quando o Fed apertar de fato as condições monetárias a ponto da gente começar a discutir uma recessão americana, ou então uma desaceleração forte, as commodities vão eventualmente ceder. O problema é que política monetária... Quando que seria isso? O problema é que política monetária tem lag, demora pra caramba. E a gente tem um problema de curto prazo de desequilíbrio de oferta e demanda. Então, assim, a gente no K10, a gente tá construtivo com algumas commodities. E a gente está buscando, muito com a cabeça parecida com o Bruno, assim, commodities que a gente acha que tem um balanço um pouco menos altista, neutro, eventualmente baixista, a gente vai começar a botar no livro como short. Porque a gente nunca sabe quando essas coisas mudam, né? Então, quando mudar, a gente vai pegar. Eu acho que o canal vai vir pelo dólar americano. Como assim? O que aconteceu agora com o dólar americano foi meio surpreendente para mim. Eu não sei se o Bruno tá nessa ponta. Eu não esperava que o Fed ficasse tão hawkish de novembro para cá. O que significa isso? Tão duro. Tão duro, ajustando as condições monetárias. E o dólar americano sofreu pra caramba. Tudo bem que ele foi bem contra o Ien e contra o euro. O euro teve uma questão específica de guerra. Pega o real da vida e outros Exatamente. Né? Geralmente, historicamente, quando você olha, estica a planilha 30, 40 anos para trás, quando as condições monetárias nos Estados Unidos apertam, o dólar americano aprecia contra moedas emergentes. Perfeito. O fluxo de capital aperta. Eu acho que quando tiver isso, pode ser um sinal de que o mercado de commodities vai virar também junto. Não está acontecendo agora, mas pode ser um mecanismo de antecipação. O que significa isso? Os investidores estão mudando os portfólios. E obviamente que tem muita gente que compra commodities sem estudar o balanço de oferta e demanda, compra por questões financeiras, compra o ouro, porque vai ter inflação. Não sei. Hedge de inflação. Exatamente, hedge de inflação. E esse cara pode sair junto com esse movimento, tá? Então, corta aqui para resumir a nossa história. A gente gosta de algumas, a gente continua comprando. Quais são as que vocês continuam comprados? O choque em grãos foi muito grande, a área plantada nos Estados Unidos é baixa. A gente tem que rezar para São Pedro para o clima ser bom no meio do ano. Na safra americana. Quais especificamente? A gente está concentrado em milho e soja. Milho e soja. O petróleo a gente gosta, pelas razões que você deve ter ouvido várias vezes já. Se no fundo o mercado está muito apertado, obviamente que os governos, tanto dos Estados Unidos quanto do resto da OECD, estão tentando vender estoque para o mercado para tentar transitar até o final do ano. Eu acho que de fato eles conseguiram segurar o preço aí, mas quando você projeta as contas de oferta e demanda, você vê um déficit grande ainda para frente, então a gente está autista no óleo. O petróleo bateu ali 130... O spot bateu, o curtinho, Tá. E voltou para casa dos 100. Isso, exatamente. Você acha que tem muito mais para subir ainda? Dada toda a alta que já aconteceu? Então, essa pergunta é boa, assim. Eu acho que o balanço ele continua apertando, olhando para frente. A demanda não deve desacelerar no curto prazo. Tem alguns lugares que a demanda vai desacelerar. Por exemplo, Rússia. Tem como. China está tendo Covid agora, atrapalha um pouco, mas geralmente o Covid é temporário, então quando voltar, e quando você olha o resto do mundo, as linhas de demanda estão muito fortes, as linhas de oferta estão totalmente danificadas. Então assim, na minha cabeça, quando você olha para o final do ano, o cenário é altista ainda, e o petróleo para dezembro está $90. Então assim, se eu tiver errado, eu tenho quanto para perder? $10? Se eu tiver certo, eu tenho quanto para ganhar? Uns 40, eu acho. Tá? A gente não está em preços que a commodity vai racionar a demanda. Não tá. Não tá tão alto ainda para que o pessoal diminua o consumo. Exatamente. Isso não é um choque. O preço não está racionando demanda ainda.
Então a gente tem grãos, tem isso. Na parte de metais, a gente tem alguns valor relativo, assim, a gente gosta do alumínio, como vocês sabem. Também está tendo uma certa coordenação para aumentar a produção na China, então tem sofrido um pouco no curto prazo, mas a gente gosta, assim, de fato, tudo que está acontecendo com Rússia vai ter efeito a longo prazo nesse setor, mas são essas, assim, específicas. Então a gente tem um pouco de grãos, um pouco de energia e um pouco de metais. Você falou que tem algumas commodities que vocês estão monitorando, dentre aquelas 15 a 20 que vocês monitoram, que vocês estão colocando ali na cesta de posições vendidas. Que a gente está olhando futuros candidatos a. Tem algum já que já está montando o time ali ou não? Tem uma muito boa, que eu acho, que assim, pode ser muito boa, que é o seguinte: o mercado de cobre está muito apertado. E na teoria, na planilha, né? Vou falar que a teoria é a planilha. Na teoria, você vai ter um pipeline de oferta entrando razoável ano que vem. Você vai falar, cara, você está comprado em cobre. Não, de Ásia, você está comprado em cobre. Sim, a gente está comprado, está muito apertado. E o verão tende a ser sazonalmente muito, muito, muito bullish para os metais. Assim, por causa da produção industrial, depois você tira a sazonalização das séries, você vai ver que ela é muito mais forte. Então, a gente está entrando no verão do hemisfério norte com estoques muito baixos. Por exemplo, não tem zinco disponível. O estoque está caindo no período onde era para estar subindo, que é esse período pós-inverno e antes do verão. Então a gente está comprado taticamente, mas eu acho que se eu tiver convicto com relação ao pipeline de produção que vai entrar, a gente vai confirmar isso ali mais para o início do segundo semestre, você vai ver na carta do CADES, a gente vai estar começando a entrar short no cobre. O que seria o juro restritivo nos Estados Unidos? Nível? 4? Ou é o juro real? Tem que ficar olhando... 1% de juro real, vou te dizer, eu acho que fica com uma cara... Com certeza. Quando o núcleo, quando o juro nominal dos Estados Unidos tiver 1% acima do núcleo da inflação, é o restritivo. Exatamente. Cara, porque é difícil, assim, a verdade é que E isso é dinâmico. você consegue dizer qual é o nível de emprego de uma economia. Você só consegue dizer que se o juro estava restritivo ou não de verdade depois que passou, exposed. A gente dá para apontar que ali... Ordem de grandeza. Cara, eu acho que acima, os caras do FED falam que entre 2 e 2,5 é o neutro, tá? Juro nominal. No nominal. Cara, vamos para não brigar muito, entre 3 e 4 é restritivo com 100% de certeza. Tá. Né? Nesse range parece ser restritivo. Perfeito. Gente, falamos bastante de global, né, de cenário internacional. Queria começar falando um pouquinho de Brasil, mas perguntando, né? A gente tem eleição no final desse ano. Vocês acham que eleição para Brasil já começou a fazer preço? Cara, eu acho que não. Por algumas razões. Eu acho que... A gente já tinha comentado uma coisa que eu sempre falo. Acho que o mercado não consegue operar 3 temas ao mesmo tempo, né? O mercado está operando guerra / Fed. Então acho que demora. Acho que eleição aqui tem uma particularidade. Você já conhece os candidatos, né? Vamos simplificar, que grosso modo é entre um presidente e um ex-presidente. Então acho que o mercado só vai operar as políticas futuras quando de fato se concretizarem. Então acho que não é a eleição que está mexendo os mercados hoje em dia. Acho que você vai acabar tendo nos próximos meses aí. Eu acho que vai ter algumas mudanças no panorama de pesquisas que podem fazer o mercado oscilar um pouco para um lado ou para o outro. Mas eu acho que não é tão granular assim a precificação. Acho que talvez você veja em ativos específicos de uma forma mais fácil. Até pegando o gancho aqui, e depois o Cordeiro também pode comentar em cima disso. Eu lembro que em 2014, tanto a SPX quanto a Verde, tinha outras gestoras também, talvez até a Capital, né, que eu não me lembro especificamente da Capital, mas eles falavam que independente de quem ganhasse as eleições, naquela época se flertou com Eduardo Campos, depois com Marina Silva, depois com Aécio, enfim, todo mundo flertou com um monte de gente que ia dar certo, né? E SPX e Verde especificamente, que é as que eu lembro de cabeça, falavam assim, pessoal, independente de quem ganhe, o cenário para o Brasil é horroroso. E de fato aconteceu, né? 2015, começo de 2016, né? Para a economia foi assim, um desastre, né? A gente teve, o Banco Central teve que subir juros pra caramba, em setembro 15 a gente perdeu o grau de investimento, foi assim, show de horrores. A pergunta aqui é, vocês acham que, primeiro o Bruno Marques, depois o Cordeiro, vocês acham que independente do candidato, o cenário para o Brasil, ele é mais pro negativo do que pro positivo? Cara, vamos lá. Se for pegar os que estão
com as maiores probabilidades hoje? Tá, vamos, eu só vou... E eu dou o direito de você não responder se não quiser. Não tem problema, não. Acho que, cara, gestor é pago para dar opinião e botar a opinião em alocações, né? E não é para ter opinião política. Minha opinião política é irrelevante para os cotistas. Mas sem fulanizar, falando de candidatos específicos, mas falando de políticas que vão acabar acontecendo, não acho que seja irrelevante as políticas que você vai imprimir. Eu acho que não mesmo. Assim, acho que a gente tem um cenário desafiador, tá? Eu acho que a gente tem um primeiro semestre, um crescimento melhor do que a gente imaginava há pouco tempo atrás. Eu acho que o segundo semestre não vai ser tão fácil. Você vai ter, lembrando que o Bruno falou sobre o Fed, mas vale muito para o Brasil. O impacto da política monetária é defasado no tempo. As pessoas vão começar, as empresas vão começar a se financiar uma taxa de juros muito mais alta. Então você vai ter um impacto no segundo semestre, principalmente no ano que vem, né? A gente está tendo uma melhora da nossa relação dívida-PIB que vem muito por um ganho inflacionário, tanto via arrecadação quanto você inflaciona o PIB nominal, né? Lembrando que a dívida PIB é a sua dívida no numerador e no numerador o PIB nominal, que é o PIB mais a inflação. Uma inflação muito alta, essa relação cai. Então a gente está com uma relação dívida-PIB que é muito melhor do que você imaginava. Tanto foi ano passado quanto vai ser de novo esse ano. Mas isso não é verdade olhando para frente se a gente não tomar as políticas mais ou menos certas. Eu tenho uma preocupação que eu acho que tem um cansaço com a discussão de reformas no Brasil. Eu acho que a gente vem fazendo uma série de reformas desde 2016. Infelizmente, por uma série de razões, elas não resultaram no crescimento que a gente imaginava, né? Eu acho que o ano de pandemia foi um ano muito de empobrecimento para uma classe relevante da população no Brasil. Eu acho que as pessoas mais favorecidas sofreram muito e vêm sofrendo muito com a inflação, principalmente, e com o emprego, mas o emprego está melhor. E eu acho que a gente não está, desde uma boa parte do ano passado, a gente não se discute mais reformas. Eu acho que isso continua ao longo do ano que vem, pós-eleição. Ou pelo menos a inércia vai ser para não discutir reforma. Então acho que esse é um cenário difícil. Quer dizer que é um cenário que é ruim, independente das políticas que forem tomadas? Não. Eu acho que tem muita coisa boa que você pode fazer com custo baixo, de capital político que ajuda. A gente pode fazer uma reforma tributária, tem uma reforma do Bernardo Api que está pronta há 1 ano, que a gente não vota. Uma reforma administrativa que a gente já discute há pelo menos 2 anos. Tem uma agenda de desestatização muito boa que está rodando há um tempo. Eu acho que pode continuar. Reforma de saneamento é uma coisa que tem um impacto grande na parte de investimento na economia que pode continuar. Então, só para dizer que eu acho que a gente não está fadado à mediocrização de qualquer jeito. Eu acho que vai depender muito das agendas que forem impostas no pós-eleição. Novamente, eu acho que é difícil dizer o que cada candidato vai fazer, eu acho que cada um tem suas opiniões particulares, sem fulanizar os candidatos em si, mas eu acho que não é assim, vai ser muito bom ou vai ser muito ruim de qualquer jeito, é a minha visão, pelo menos. Eu acho que esse desafio que o Bruno colocou, que o governo tem que fazer as reformas, é a maior verdade, assim. Se não fizer, a gente vai ficar o tempo inteiro sofrendo choque externo e sofrendo mesmo. Óbvio que com a dívida PIB alta, uma hora você tem uma crise de confiança mais séria. A gente não está tendo agora ainda, mas a gente pode ter uma crise de confiança mais séria. Então, eu acredito muito no que o Bruno falou, assim, a gente não precisa fazer prova difícil, a gente pode esperar. Se a agenda de reformas do próximo presidente eleito for boa, a gente acha que o Brasil pode ir bem, dá para transitar. Até lá eu vou ficar com operações táticas, obviamente, quando o prêmio começa a cair, os ativos brasileiros, né? Porque olhava 6 meses atrás, era super descontado, agora tá com menos prêmio. Começa a cair muito, a minha inclinação no K10 é de operar vendido no Brasil. Gente, e pensando o que é top 3 posições aqui dos fundos de vocês hoje, pensando aqui na carteira atual. Tá, internacionalmente já falou, assim, pensando em Brasil, a gente teve uma posição relevante comprada em inflação no Brasil, né? A gente zerou em março. A gente tem uma posição, a gente voltou a comprar a NTNB no Brasil, ou seja, aplicado em juros reais. Qual o vencimento, mais ou menos? Intermediário ali, B26, mais ou menos, por ali. Uhum. A gente acha que o Banco Central está disposto a encerrar o ciclo em breve. Eu não sei se ele vai conseguir na próxima reunião, acho que muito provavelmente não vai. Mas, de toda forma, a gente está na reta final ali do ciclo. A outra posição que a gente carrega já vem aumentando ao longo dos últimos meses, é uma posição comprada em Petro. A gente acha que Petro é um dos poucos ativos no Brasil que carregam juros implícitos muito grande, né? Eu acho que a Petro te devolve muito capital esse ano, sem contar um dividendo extraordinário. A gente aproveitou essa alta recente da Bolsa para
mais do que neutralizar ela em índice, então a gente está mais vendido em índice do que comprado em peça, então liquidamente a gente está um pouco vendido em bolsa. A gente voltou a ter posição comprada em dólar ali perto desse 4,66. Acho que o dólar realmente foi uma aula de humildade esse ano, assim, você estava falando sobre dólar no mundo, a gente claramente errei no começo do ano, ganhei bastante dinheiro tomado em juros de janeiro a fevereiro, bastante dinheiro vendido em bolsa em juros e perdi dinheiro comprado em dólar, então acho que é um negócio que... então, a despeito disso, teve uma performance muito boa, mas foi um detratorzinho no período. Mas acho que é isso, o Brasil não tem grandes alocações, é um pouco comprado em B, um pouco comprado em dólar, em bolsa, Petro contra índice. Boa. Tem alguma coisa de Brasil no K10 Petro. atualmente? Petro. A gente tem Petro, a gente concorda com o que você falou aí. A gente tem um tempão já, no fundo dessas petrolíferas lá. A gente é construtivo com o petróleo, obviamente. A Petro, de vez em quando, parece que ela é short no óleo, né? Porque quando o petróleo sobe muito, todo mundo ataca e a empresa cai. Ela é short na volatilidade do óleo, né? Se cai demais é ruim, se sobe demais é ruim. Mas quando você olha a conta, é inacreditável, então a gente carrega já há um tempo. A gente tem até uma estrutura de opção aí para cima também. A gente gosta. Mas a alocação em Brasil, fora essa, muito pequena. Perfeito. Muito pequena. Resume pra gente o que é top 3 riscos do K10 hoje. Cabeça do K10. Esse ano a gente ficou com esse livro que era muito simples, assim, comprado em algumas commodities, como eu falei, e tomado em juros. A gente mantém isso. O dólar americano a gente era construtivo, como a gente comprou contra algumas moedas, mas foi o Bruno falou, uma aula de humildade, a gente zerou também rápido. E bolsa, a gente estava operando taticamente long até fevereiro, agora está taticamente short, inclusive no Ibov. Então a gente é short na bolsa mexicana, short um pouco na bolsa americana e no Ibovespa também, assim. Mas tudo, essa parte mais tática. O que é core position é tomado em juros e comprado em algumas commodities, aquelas que eu citei antes aqui. Boa. Bom, pessoal, a gente vai para o nosso bloco final aqui. Sim, jogo rápido, para responder monossilábico quase. Max, que livro que você está lendo agora, nesse momento? Tô lendo um livro chamado The Bond King. The Bond King? Que é a história do Bill Gross. Ah, legal, fundador da Pinco. É contado por uma jornalista, ficou 6 anos escutando várias histórias. É muito legal pra gente que como gestor, porque fala a parte de gestão e fala da parte de gestão do business, gestão de pessoas, onde deu certo, onde deu errado. Então é bom pra... Eu gosto de pensar a estrutura do negócio. Tô achando bem legal. Boa. Bruno Cordeiro. A gente está relendo lá no time do K10 o Super Forecasting, é um livro que eu recomendo aí pra galera que tá começando no mercado, assim, foi uma coisa que ajudou bastante a gente a pensar e até moldar a cultura do time. Gente, se vocês pudessem jantar com alguém do mundo de investimentos, com quem vocês jantariam e que prato vocês pediriam? Max? Alguma celebridade do mundo dos investimentos. Pode ter sido celebridade lá de trás, pode ter sido celebridade de hoje. Tá bom. Sem restrições. Stanley Druckenmiller. Boa. Acho que é o cara que eu mais admiro como gestão. Que prato? Pedir um prato pesado pra ele, um leve pra mim, pra eu poder escutar ele falar. E onde você levaria? Comer uma feijoada? Uma churrascaria rodízio pra ele ficar falando muito tempo. Boa. E você, Cordeiro? Eu iria tomar café no McDonald's com o Warren Buffett. Boa. Mas ele só pega no delivery. Exatamente. Tem que ir junto no carro ali, né? Boa. O Max e Cordeiro, o que estaria no teu... Você já perguntei pra você, eu acho, mas vamos repetir de novo aqui. Checklist de 3 itens essenciais para você olhar uma gestora macro. Quais seriam esses 3 itens essenciais? Cara, as pessoas principais estarem ali super engajados, quais são os alinhamentos, eu acho que uma gestora são pessoas e os processos são os alinhamentos, e a resiliência de longo prazo, o compromisso que as pessoas têm no longo prazo com aquele negócio. Acho que nosso business é um business muito darwiniano, eu falei isso aqui, eu acho que a resistência no longo prazo fala muita coisa. Cordeiro? Concordo, 100%, as 3 coisas que ele falou. Então, assim, eu acho que o business de multimercado é nítido que é um business de gente, né? Aí você tem que ter, quando você junta gente boa, você tem que ter um processo bom com os incentivos corretos. Acho que o Bruno desenhou bem, assim, o problema. Acho que é isso aí, não tem muito que sair daí, não. Show. Tirando as políticas de investimento dos 2 lugares que vocês trabalham, quais fundos vocês comprariam? Pode ser no Brasil, pode ser de fora do Brasil. Se vocês pudessem. Cara, eu vou falar só não é porque tá na frente, mas eu admiro profundamente o trabalho da Capital, tanto do Bruno quanto do Carlão. Sério mesmo, eu acho uma grande referência.
Realmente eu acho uma grande referência no mercado. E 2 caras que eu acho incríveis, que fazem um trabalho muito bem feito, o pessoal da Absolute e da Genoa. Boa. Cordeiro. Então, aqui no Brasil, a gente está cheio de casa boa de investimento hoje em dia, né? Assim, os nossos pares são inacreditáveis. O que o Bruno fez com o Júlio na XP é um negócio inacreditável. Eu sou fã também de carteirinha da turma de Bolsa do Rio, que faz um negócio que é muito diferente do que a gente faz. Muito. Que é a turma lá da Atmos, da Squad, da Dynamo, etc. Esses caras fazem uma coisa muito diferente do que a gente faz, então obviamente que a gente tem uma admiração, né, porque é diferente. Na parte de multimercado, você vê do SPX, que a gente trabalhou junto há muito tempo, faz um trabalho bacana pra caramba, o Verde não tem nem o que falar, né? O Luiz Stuberg é um cracaço. Então, eu acho que hoje não falta boas casas de investimento no Brasil, nos 2 grupos, né? No grupo de bolsa e no grupo de macro. Uma grande lição de investimento que você gostaria de passar para frente? Se tivesse ali um outdoor que constasse ali nas aspas, Bruno Marx, qual seria essa lição de investimentos? Cara, na minha cabeça eu tenho foco em 2 coisas. Vou falar 2, mas a primeira é lembrar que o mundo é probabilístico, o mundo não é determinístico. Você não, o cenário é pá. Não. Você tem que pensar em probabilidade, distribuição de probabilidade. Isso é investimentos como um todo. E a outra, como trabalho e como eu acho que você tem que tocar a vida, é intensidade. Assim, você tem que ser muito focado e intenso nas coisas que você faz. Nosso negócio é um negócio muito competitivo. Se você não for muito intenso e focado no que você faz, eu acho que é impossível fazer qualquer coisa bem. Não vale repetir. Não. Você pode concordar. Não, essa é boa. Mas assim, porque a gente tem milhares que eu acho importante, né? Não fazer prova difícil é uma boa, tal, mas o que eu acho mais importante na minha carreira é resiliência e não achar que tem dinheiro fácil no curto prazo. Se no fundo, você tem que deixar como o Carlos gosta de falar, acredita na ferramenta, monta teu processo, deixa ele correr com o tempo, deixa o tempo jogar a teu favor, deixa a volatilidade dos mercados jogar a teu favor e não contra. Eu acho que tem muita gente que fica agoniada em ganhar dinheiro rápido. Eu acho que isso aí nos mercados não tem solução mágica. Tá? Então, eu acho que o meu conselho é monta o teu processo, deixa ele correr, usa o tempo a teu favor e a vol a teu favor que você vai ganhar dinheiro. Pessoal, obrigado. Bruno Cordeiro, obrigado pela participação. Eu queria agradecer a vocês, obrigado por estar aqui. Bruno, foi um prazer, tá? Vamos continuar trocando ideia aqui, que a gente tem muito para agregar. Boa. E obrigado a XP, obrigado ao programa Outliers. Bruno Marx, obrigado pela segunda vez aqui, a terceira ajuda a pagar a conta. Não, eu que agradeço, foi uma honra, foi muito bom, cara, papo gostoso, realmente aprendi muito aqui com o Bruno, cara que eu admiro há muito tempo e foi muito bom. Sem dúvida, é sempre bom ter mais gente inteligente ajudando com a gente. Isso aí, pessoal, nos procurem nas redes, eu tô lá como @samuel.ponsone. Eu tô como @RSO_Carolina. E é isso, vemos vocês na próxima. Até! Tchau, tchau.